Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula de síntese do Novo Testamento, a parte 2. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, nos aconselha a retermos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Entendemos a partir desse versículo que reter é segurar, é buscar, é trancafiar. E aqui o conselho retenha, segure, lute por essa firme confissão. E é lutar com firmeza, não é lutar como se estivesse segurando algo sem valor. Lute, segure firme esta confissão da tua esperança. Nós só esperamos por algo que nos foi prometido. Nós só esperamos por algo que aguça a nossa expectativa. E essa esperança tem que estar fundamentada em algo real e possível. Nós não esperamos por aquilo que não pode não acontecer ou que é mais provável de não ser real ou está fundamentado em uma inverdade. Mas o escritor aos Hebreus ele faz questão de dizer que fiel é aquele que prometeu. E temos esparsas promessas na Bíblia Sagrada que nos remonta a alguns textos, a promessa da vinda do Messias, o reinado de Davi e tantas outras promessas, a terra de Canaã que foi prometida a Israel e que Deus cumpriu, Deus prometeu e cumpriu. Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Logo, fica para nós esse conselho neste dia, que o Senhor Deus prometeu e Ele é fiel. Ele já cumpriu tantas outras que estão registradas na história bíblica e as outras promessas que ainda estão pendentes, Ele há de cumprir, porque Ele é fiel. E Ele permanece fiel, ainda que sejamos infiéis. Amados, daremos início à síntese das cartas e dos livros pendentes do Novo Testamento. E iremos começar desta vez com o 1 Tessalonicenses. A igreja de Tessalonicenses, ou de Tessalônica, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, durante a sua segunda viagem missionária. Isso por volta de 51 depois de Cristo, conforme está escrito em Atos capítulo 17, versículos de 1 a 9. Ele pregou nessa igreja 3 sábados seguidos nas sinagogas. Então observe que em Tessalônica já existia sinagogas. Se existiam sinagogas, existia também presença de judeus. Mas o público majoritário desta igreja eram os gentios. Foram eles que se renderam aos pés de Cristo. Paulo escreve essa carta, direcionando para Tessalônica, que era o principal porto da Macedônia, cidade próspera que atualmente está no território do país da Grécia, denominada Salônica. Timóteo informa a Paulo que a igreja estava se mantendo firme diante da perseguição religiosa e a execução dos cristãos. Existiam os problemas que estavam acontecendo também e estavam comprometendo a fé dos tessalonicenses, que nós veremos logo adiante. A data que ela foi escrita é provável que por volta de 51 depois de Cristo, e certamente essa é a mais antiga das cartas paulinas. Quando falamos aqui 51 depois de Cristo, dizemos que ela pode ter sido uma das primeiras cartas a ser escrita pelo apóstolo Paulo, e isso prova que a ordem das cartas disposta no Novo Testamento não segue uma ordem de cronologia. O local onde foi escrito, Paulo estava certamente em Corinto, depois de expulso de Tessalônica e Bereia e ter passado por Atenas. Tem um versículo-chave em Tessalonicenses, está no capítulo 3, versículo 12 e 13, que diz: "E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos." Perceba que Paulo deseja que a igreja de Tessalônica ela venha crescer em número e crescer também na comunhão. E depois ele assevera que esse crescimento em número e em comunhão é para confirmar os corações, para que eles fossem irrepreensíveis em santidade diante de Deus e Pai e na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo
ele traz aqui uma ênfase para esse retorno de Cristo, e vocês vão entender um pouco por que que Paulo traz essa ênfase a esse retorno, por que que Paulo deseja que a igreja cresça em número e em amor também. Queremos deixar claro também que não é apenas esse texto que fala da vinda de Cristo nesta carta. A vinda de Cristo ela é comentada por Paulo em vários momentos dessa carta. Então logo nós entendemos que o problema desta igreja está voltado para a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. E concernente a esta vinda de Cristo, ele informa para aqueles cristãos que eles precisam se animar, se encorajar para enfrentar ou encarar essa realidade. Eles pedem para consolar uns aos outros, eles pedem para continuarem vigiando também, para estarem prontos nesse momento, e ele estimula a santificação do crente. Então, toda a carta de Paulo aos Tessalonicenses, pelo menos essa primeira carta, está voltada para esse estímulo aos cristãos no foco da sua segunda vinda, ou da segunda vinda de Cristo, para buscar a sua igreja. Alguns outros temas que são tratados nessa carta é a gratidão pessoal de Paulo aos Tessalonicenses, pelo amor, por eles também participarem das aflições. Era uma igreja muito perseguida na época e sofria as mesmas perseguições que Paulo sofria nos outros países por onde ele entrava para pregar o evangelho. Ele também traz instruções práticas, principalmente de cunho de santidade, na pureza sexual, no amor fraternal, no trabalho honesto. Volta a falar novamente da vinda de Cristo, o que acontecerá com os mortos em Cristo, aqueles que não vão alcançar o arrebatamento da igreja, da estima que se tem que ter para com os líderes espirituais, como se deve conduzir a vida cristã, e a oração pela santificação e preservação. Ele faz questão no final da carta de fazer uma oração pela santificação e preservação desta igreja, que estava enfrentando uma luta, uma perseguição muito grande. E depois ele faz alguns pedidos finais e dá a bênção, ou impetra a bênção para aquela igreja. Após a impetração desta bênção, ele encerra a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Em seguida, vemos a segunda carta aos Tessalonicenses. Nessa segunda carta aos Tessalonicenses, que Paulo escreve um ano depois que ele escreveu a primeira carta. Possivelmente ainda estava em Corinto quando ele escreveu essa carta para essa igreja. E nós podemos destacar dessa carta um versículo-chave: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O que nos demonstra é que a primeira carta não foi suficiente para sanar todas as dúvidas que estavam ameaçando a fé, a firmeza, a perseverança e a qualidade espiritual da igreja de Tessalonicenses. Paulo precisa escrever uma nova carta para informar para eles que também não seria de imediato a vinda de Jesus Cristo, que alguns sinais ainda precederiam esta vinda, que eles precisariam se manter firmes e que não era para eles ficarem enganados, porque alguns estavam entrando para trazer dúvida, para semear dissolução no meio da igreja, informando de que já tinham esperado há um bom tempo, os crentes daquela igreja estavam morrendo, ninguém estava alcançando o arrebatamento da igreja, e como ficaria a situação deles. Então eles estavam com a fé ameaçada. E aí Paulo pede para que ninguém fosse enganado com esses questionamentos, porque também não seria de imediato. Antes viria a apostasia, teria alguns sinais que aconteceriam, inclusive até para que o anticristo
ele viesse captar as pessoas que ficariam, os seus alelos, né? As pessoas que ficariam ao seu lado. Então não seria assim algo de imediato. Existe um rito, existe um calendário bíblico a ser seguido, até que venha o anticristo. Ele vai se opor a tudo que se levanta contra Deus e todos que adoram a Deus. De sorte que ele iria assentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse é o versículo-chave de 2 Tessalonicenses. E essas dúvidas de Tessalonicenses, irmãos, hoje, eles conseguem nos trazer informações e subsídios importantes para a nossa escatologia, né? Porque se não fossem os problemas que estavam acontecendo em Tessalônica, Paulo talvez não deixasse esses registros. E esses registros servem hoje para a igreja para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. Entendemos que o apóstolo Paulo escreve essa segunda epístola para tentar animar, ao mesmo tempo que acalmar o coração dos tessalonicenses, uma vez que eles estavam sendo atacados por doutrinas vãs, por heresias, né? E também perseguidos fisicamente, porque a igreja de Tessalonicense, ela sofreu muita perseguição política. Então, os pecadores não aceitavam a pregação do cristianismo dentro de Tessalônica. Por conta disso, eles eram perseguidos, eles eram mortos, eles eram açoitados. Por isso que Paulo diz que eles compartilhavam do sofrimento de Paulo, porque em outras igrejas onde Paulo passou, havia perseguição, mas não era tão intensa como a perseguição que acontecia entre os tessalonicenses. Aí Paulo estimula eles continuarem perseverando, que valeria a pena eles serem participantes do mesmo sofrimento que Paulo participava, porque havia uma esperança, havia uma promessa, e que era para eles se manterem firmes nessa promessa, porque Deus iria cumprir a promessa que foi feita a cada um e jamais deixaria aqueles que morressem por uma causa tão nobre sem participar das promessas que ele fez na eternidade. Então ele adverte também aos fiéis a respeito das falsas ideias sobre a volta gloriosa de Jesus. As pessoas criavam heresias, como eu falei para os irmãos, para tentar desconstruir tudo que já tinha sido ensinado anteriormente. Nesta carta, Paulo encoraja os tessalonicenses na perseguição. Também tem a gratidão dele pelo crescimento espiritual dos tessalonicenses, quer dizer, um ano depois que eles tinham estimulado ao crescimento deles em número e em qualidade, ele agora está agradecendo por esse crescimento ter acontecido. Ele elogia também as outras igrejas pela perseverança. Ele tem a certeza de que todos teremos um final ditoso, que ninguém que sofre por amor a Cristo vai ser desamparado na eternidade. Ele também faz oração em favor dos tessalonicenses. Ele corrige algumas crenças erradas sobre o dia do Senhor, sobre o anticristo, sobre a manifestação do anticristo, quando é que vai acontecer, os momentos. Ele não coloca a data, mas ele coloca fatos que irão acontecer até que se manifeste o anticristo. Não será no estalar de dedo. Os tessalonicenses também deveriam ficar firmes na solidez da verdade e da graça. Ele estimula isso. Continue na verdade, não fujam dessa graça, continue debaixo dessa graça. Paulo também admoesta os tessalonicenses sobre a vida e a prática cristã. E continue orando por ele, permanecendo firme no Senhor, separando-se dos desordeiros, vivendo de forma exemplar. E daí ele dá a sua saudação final e impetra a bênção para aquela igreja, e daí encerra também esta segunda carta. Meus amados irmãos, rumo às últimas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, neste final, ou nesta ordem em que ela foi disposta no Novo Testamento, as últimas cartas são as 3 cartas pastorais. Vimos que as demais cartas, as cartas anteriores, eram cartas direcionadas às igrejas. E estas 3 cartas são cartas de aconselhamento, cartas de instrução na condução da igreja, na administração eclesiástica. Paulo tinha 2 obreiros jovens, onde ele passava, era assessorado por eles, e muitas vezes ele deixou esses jovens, ou encaminhou esses jovens para algumas igrejas para estar pastoreando ou liderando aquele povo. Timóteo é mais um desses jovens.
ele era um jovem com muito potencial, que Paulo identificou essa qualidade de líder nesse jovem, e provavelmente Timóteo nasceu em Listra, uma província romana da Galácia. O seu pai era grego e sua mãe Eunice e sua avó Lóide eram judias. Está escrito lá em Atos 16:1 e 2 Timóteo 1:5. Elas certamente se converteram durante a primeira passagem do apóstolo Paulo por Listra e Derbe, que está lá em Atos 14:6-22, e tornou-se companheiro de Paulo em Troade, Filipos, Tessalônica e Bereia. Timóteo foi companheiro, apoiou Paulo por essas igrejas. E após tê-lo conhecido depois da segunda viagem missionária, identificado o seu potencial. Respeitava a liderança de Paulo, um jovem humilde, submetia a ele, tornando-se um exemplo de obreiro e um grande evangelista, que foi um dos líderes da igreja primitiva. Está escrito lá em 2 Timóteo 4:5. E ele pastoreou a Bereia, que está em Atos 17:14. Não temos o que discutir, o autor desta carta é o apóstolo Paulo, e ela foi escrita em 61, entre 61 e 67 depois de Cristo. Já era, podemos dizer que uma das últimas cartas que Paulo estava escrevendo, porque também estava perto da sua morte, já que ele morreu em 68. Essa carta ela foi escrita não na última prisão de Paulo, mas depois dele ter sido posto em liberdade após a primeira prisão. O versículo-chave é o seguinte: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Ele deixa esse versículo em 1 Timóteo 4, de 4-5. Percebam que Paulo ele informa que toda criatura é boa e não há nada que rejeitar. Por que ele fala isso? Porque estava existindo uma corrente de heresias que estava inflamando o evangelho naquela região, que estava mexendo com a fé, a esperança e a convicção das pessoas. Os gnósticos daquela época, eles não aceitavam que o homem fosse formado ou que fosse criação divina. Eles entendiam que, pelo fato do homem ser ruim, pelo fato do homem ser miserável, que certamente o homem foi criado por um ser inferior. Logo, eles diziam que certamente os anjos que criaram os seres humanos, que não foi Deus, porque se Deus criasse como todo-poderoso, como santo, ele jamais criaria o ser humano tão ruim, que derramava sangue, que prejudicava o seu próximo, né? Então Deus jamais construiria o homem, ou criaria o homem com essa vulnerabilidade ou com essa ruindade. Certamente Deus teria delegado essa criação aos anjos, os anjos criaram os homens, é por isso que nós somos imperfeitos. E quando Deus também, outra forma deles crer também, que quando Deus quer falar com o homem, Deus não fala diretamente, porque é impossível um Deus santo se comunicar diretamente com o homem. Ele geralmente utilizava os anjos como intermediário. Então, esses conceitos, dentre outros, iam de encontro ao cristianismo, iam de encontro àquilo que nós pregamos. E nós entendemos e nós acreditamos, desde o Gênesis, que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou, e viu Deus que era bom. Então, fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança, não só criados, mas feitos à imagem e semelhança, e só esses textos bíblicos derrubam o conteúdo, as convicções dos gnósticos. Então Paulo, para fortalecer a fé dos cristãos, os cristãos que estavam subordinados a Timóteo, ele instrui a Timóteo dizendo que toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Mesmo que o homem não tenha valor algum pelos seus defeitos, pela sua vida pregressa, mas quando ele se coloca à disposição de Deus, ele é santificado. Não estranhe a carta de Timóteo ser considerada uma carta pastoral. E graças a Deus, Paulo escreveu esta carta para Timóteo, que até hoje serve de instrução para administração eclesiásticas, ou administração e liderança de igrejas. Paulo, além de tirar algumas dúvidas, elucidar dúvidas
relacionadas à nossa fé, ao cristianismo, Paulo também orienta como se deve liderar, como se deve conduzir, como o obreiro deve se portar diante da igreja de Deus e diante de alguns problemas que até hoje acontecem em nossos dias. Timóteo, apesar de jovem, tinha um bom potencial, um grande potencial. E isso foi confirmado através do seu ministério, depois que Paulo visualizou esse potencial em Timóteo, que o trouxe consigo como companheiro, ele pôde ser capaz de fundar a igreja e deixar Timóteo tomando conta dessas igrejas. É claro que os problemas iriam acontecer dali para frente, e é nesse momento que Paulo ele instrui a Timóteo como ele deveria se comportar diante dos problemas, inclusive para não temer, porque o dom que foi posto, foi conferido a Timóteo, foi por imposição de mãos. Essa epístola que estamos estudando agora trata de um conselho dado a Timóteo, que era um companheiro e um discípulo fiel de Paulo. Os movimentos que ele fez com o apóstolo Paulo, nem todos são traçados na Bíblia Sagrada, mas nós vemos ele em vários momentos acompanhando Paulo ou deixado em um determinado lugar para tomar conta de igreja. Acreditamos que o apóstolo Paulo visitou a Espanha, em que Romanos 15, 24 tem esse registro. Em seguida, Paulo vai para Mileto, veio a Colossos, como está escrito lá em Filemão, o versículo 22. Dali ele foi para Éfeso. Lá em Éfeso, quando Paulo sai de Éfeso, ele deixa Timóteo como líder daquela igreja, que estava em perigo por causa dos falsos ensinos. E Paulo, inclusive, ele instrui aos obreiros que estariam ficando na responsabilidade daquela igreja, que Deus já havia lhe revelado que depois que ele saísse, entrariam lobos cruéis que não poupariam o rebanho. Mesmo sabendo do desafio que os obreiros teriam naquele lugar, naquela cidade, Paulo deixa o jovem Timóteo encarregado da liderança desta igreja, exatamente para combater esses falsos ensinos. Depois Paulo foi ao norte, chegou em Troade, onde embarcou para a Macedônia. Da Macedônia, escreveu uma epístola para instruir a Timóteo concernente aos seus deveres e também para animá-lo, porque o jovem era de caráter sensível e retraído e, portanto, inclinado a deixar de afirmar a sua autoridade. Imagine, Paulo já tinha avisado que ficariam lobos cruéis que não poupariam o rebanho. Timóteo era apenas um jovem. Imagine como as pessoas não queriam diminuir a Timóteo, como as pessoas não queriam colocar Timóteo para baixo, descaracterizar o chamado de Timóteo. Por isso que Paulo tem Timóteo como filho e escreve essa carta para estimulá-lo. Em determinado momento, Paulo até ele troca Timóteo por Tito, porque Tito é uma natureza mais agressiva, mais colérica, mais imperativa. E ele substitui Timóteo exatamente para Timóteo não morrer sufocado por esses opositores à pregação do Evangelho. Resumiremos o tema da seguinte maneira: as qualidades e deveres do ministro cristão e a sua relação com a igreja, o lar e o mundo. É esse resumo que se faz de 1 Timóteo. Ele trata do obreiro como ministro, o obreiro como na igreja, no lar e fora da igreja também, porque o ministério cristão não encerra-se quando o culto acaba, ou quando se dá a bênção apostólica. O ministério pastoral, ele é contínuo, inclusive dentro do lar, e essa relação ela tem que se perpetuar. Já no finalzinho da vida de Paulo, irmãos, ele escreve mais uma carta a Timóteo. Essa carta ela nos causa um pouco de tristeza, porque nós vemos que já se trata de um Paulo debilitado. Paulo ele revela, inclusive, que ele já vai morrer. Ele escreve para Timóteo, pedindo para Timóteo vir depressa. Quando ele dá pressa a Timóteo é porque ele já sabia que o tempo dele estava contado. Paulo estava preso,
Nessa prisão, Paulo disse que sabia que ele só sairia dali para ter o seu sangue derramado como libação, ou seja, seria morto, né? E Paulo, ele pede para Timóteo ainda passar em determinado lugar para pegar a sua capa e os pergaminhos e os livros que ele havia deixado, porque ele estava se sentindo talvez solitário ali naquele lugar, e trouxesse também com ele o Marcos, um dos companheiros dele do início de carreira ministerial, que ele dispensou, que era o sobrinho de Barnabé. E agora Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo, já às vésperas da sua partida, porque ele escreve entre 67 e 68 e ele morreu em 68. Ele chega a falar ainda sobre o inverno que aconteceria nesse ano, né, que ele passaria o inverno desse ano, mas segundo certamente o que Deus revelou a ele, ele não demoraria muito para chegar à próxima estação igual a que ele estava passando. Então, o autor novamente é o apóstolo Paulo, não tem o que se questionar. O local onde foi escrito foi do encarceramento, antes de ser executado, mas traz um versículo-chave para nós também. Ele diz para Timóteo o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ele traz essa informação para o apóstolo, ou para o Timóteo, dizendo que não havia parte das escrituras que fosse inspirada, outra parte que não fosse, toda ela era divinamente inspirada. E ela servia tanto para ensinar como para corrigir, como para instruir, né? E isso tudo com a finalidade de que o homem de Deus, o obreiro, o pastor, o líder, fosse perfeito e também instruído de forma perfeita para fazer bem a obra de Deus. Paulo escreve essa segunda carta ao Timóteo, como eu já falei, por querer ou precisar da presença de Timóteo na sua prisão, no seu cárcere, mas também para admoestá-lo contra os falsos mestres que continuavam a perseguir o trabalho do jovem Timóteo, e também para animá-lo em seus deveres, para fortalecê-lo contra as perseguições vindouras, porque o ministério dele iria incomodar muita gente. Então ele estava dando os últimos conselhos a Timóteo, para que Timóteo pudesse prosseguimento a essa obra, coisa que ele não poderia fazer mais porque já estaria partindo. O que nos chama a atenção nesta carta é que não serve apenas para pastores, líderes, presbíteros, quem exerce função ministerial. Essas duas cartas, elas servem igualmente para toda a igreja. Ela serve para instrução para todos os homens, mulheres, sejam diáconos, sejam bispos. Fala também como devemos tratar as viúvas, os anciãos e os escravos. E isso é um papel não só do pastor, do líder, é um papel também da igreja, de cuidar bem daqueles que são mais vulneráveis que estão à nossa volta. Enfim, Paulo termina a sua segunda carta a Timóteo, e certamente foi a última vez em que Timóteo também viu o seu pai na fé, o homem que lhe ensinou a prosseguir na obra e a ser um bom obreiro. Paulo também, irmãos, deixa uma carta escrita para o jovem Tito. É provável que ele tenha escrito essa carta, essa epístola, entre a primeira e a segunda epístola a Timóteo. Ele certamente escreveu a primeira carta ao Timóteo, depois ele escreveu a carta para Tito e depois escreveu a segunda e última carta para Timóteo. E essa carta de Tito ele escreveu por volta dos 65 depois de Cristo, 3 anos antes do seu falecimento. Paulo, quando foi solto de sua primeira prisão, empreendeu mais uma viagem pela Ásia. O que nos chama a atenção aqui é a agressividade desse homem para pregar o evangelho, a qualidade ministerial desse homem. Ele tinha sido preso, ele foi solto e ele novamente, depois de solto, ele vai pregar o evangelho, vai fundar novas igrejas. E é o que ele mesmo diz, que para ele o morrer era lucro e o viver seria a pregação do evangelho de Cristo. Foi nesse momento que ele passou por Éfeso e deixou Timóteo ali e seguiu até a Macedônia, aportando em Creta
onde deixou Tito para organizar a igreja nessa localidade. Perceba que ele sai com 2 jovens, esses 2 jovens ele deixa um numa igreja, vai funda outro trabalho, deixa outro em outra igreja, e dali ele fica monitorando, não deixou esses jovens no abandono, ele foi monitorando, certamente tinha informações. Imagina a dificuldade que Paulo teria para obter essas informações sem qualquer tecnologia. Mas ele orienta também a Tito como organizar essa igreja, como organizar a igreja naquela localidade. Depois que ele escreve a Timóteo, escreve a Tito, e logo após Tito permanecia em Creta. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, também não temos dúvida disso, que era um líder da igreja local, e contém seus conselhos a esse líder, a quem Paulo chamava de seu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Alguns dizem até que Tito era considerado como o verdadeiro filho. Quando Paulo fala assim, esse verdadeiro filho, é porque Tito, ele tinha mesmas características de temperamento de Paulo, temperamento muito mais agressivo do que Timóteo. Então, ele diz, meu verdadeiro filho. E certamente por isso que em outro momento Paulo ele substitui Timóteo de uma igreja e coloca Tito, porque sabia que Timóteo não ia suportar os problemas que estavam sendo enfrentados naquela igreja. Tito era grego e se converteu ao evangelho graças ao próprio Paulo. Ele ajudou a arrecadar doações para os pobres de Jerusalém. Perceba as características desse jovem, né? Ele envidou esforços para arrecadar recursos para trazer para os irmãos de Jerusalém, mesmo fazendo viagens missionárias pelo mundo. Paulo escreveu a Tito para fortalecê-lo em seu papel de líder do ramo da igreja na ilha de Creta, independente das oposições que ele estava sofrendo. Certamente quando Paulo escreveu para Tito, ele estava na região da Macedônia. Quando Deus ele pede para Paulo passar a Macedônia, ele vai para aquela região, certamente foi desse lugar que Deus o orientou a instruir a Tito. Paulo também explica a maneira pela qual os discípulos devem viver para se prepararem para a vinda do Senhor. Ele descreve a redenção que advém por meio de Jesus Cristo. E Paulo ensina que os membros da igreja devem ser bons cidadãos e fiéis seguidores de Jesus Cristo. Então são temas que orientavam a Tito como conduzir a igreja, inclusive diante a igreja perante a sociedade, honrando sua palavra, honrando seus compromissos. Nessa carta, Paulo demonstra total confiança em Tito e ele demonstra também o amor que ele tinha por Tito como um pai espiritual. Mas ele pede algo de Tito, além disso. Ele pede para Tito preparar a igreja para testemunhar de forma mais eficaz, mais ousada, com mais intrepidez acerca do evangelho e falar para os descrentes do evangelho de forma mais intensa. Paulo estimula o evangelismo, que Tito encampe um evangelismo mais intenso naquela região. E Paulo também, com essa carta, ele pede a Tito que prepare presbíteros para tomar conta, porque depois desse evangelismo intenso, desse trabalho de pregação do evangelho, muitas pessoas iriam se converter, iria se precisar de mais obreiros. Então ele pede para que se preparem presbíteros e igrejas em cada cidade, com vista que as igrejas se tornassem agências discipuladoras eficazes. E o que nos parece aqui é que ele não deixou Tito apenas como pastor líder de uma igreja. Ele deixou Tito como pastor de pastores, líder de líderes, como se tomasse conta de um determinado campo. Então, é isso que nós conseguimos abstrair da carta de Tito. E Paulo se identificava com Tito exatamente por essa questão de temperamento, né? O temperamento mais ousado, né? Ele era mais agressivo nas suas decisões no seu trabalho, e Paulo não está pedindo nada que ele não pudesse fazer ou enfrentar. Paulo escreveu aconselhando a seu discípulo que nomeasse presbíteros, homens de caráter espiritual comprovado em casa e também nos negócios, na vida social, para supervisionarem, presidirem e pastorearem a igreja em sua obra discipuladora.
Paulo também enfatizou a necessidade de se praticar a salvação na vida diária, tanto por parte dos pastores, diáconos e líderes, quanto também da congregação, que essa responsabilidade de viver em santidade, viver cultivando uma vida espiritual com Deus, não é só dos líderes, e sim também de toda a igreja. E Paulo nos ensina nessa carta a Tito a sermos bons exemplos, a ter esperança na redenção por meio da expiação de Jesus Cristo e a continuar a praticar as boas obras. Então, a carta de Tito também, bem como as cartas de Timóteo, não servem apenas para orientar na administração eclesiástica, mas também tem palavra de edificação para toda a igreja. Por fim, irmãos, vem a carta de Filemão, última carta de Paulo, comprovadamente escrita por Paulo e que entrou no cânon sagrado do Novo Testamento. Essa carta foi escrita por volta de 61 depois de Cristo, quando Paulo estava na sua primeira prisão em Roma. Essa aqui não foi a prisão que levou Paulo à sua execução, foi a primeira. E essa carta Paulo destina a Filemão. E Paulo destina a Filemão porque na sua prisão ele recebe um visitante inesperado. Esta é uma carta bem curta, foi dirigida a um cristão rico de Colossos, que é Filemão. O escravo, esse Filemão rico, ele tinha um escravo, e esse escravo, ele fugiu e veio procurar proteção junto a Paulo em Roma, e Paulo estava preso. E aí Paulo escreve essa carta a Filemão, recomendando Onésimo, que era esse escravo, para ser recebido e não ser considerado o erro que ele cometeu, ser perdoado pelo seu erro. E pelo visto, Onésimo, para fazer essa viagem, também deve ter furtado algo do seu senhor. E Paulo disse que era para botar na conta dele, que ele pagaria quando fosse. É claro que eu não sei se Paulo teve a oportunidade de voltar e pagar essa dívida, mas ele diz: ponha na minha conta. Quando Paulo diz ponha na minha conta, entendemos também que como Filemão recebeu bem e tinha Paulo em autoestima e dava as coisas para Paulo, certamente faria a mesma coisa com Onésimo, como se estivesse fazendo para o próprio Paulo. Ressalte-se que naquela época os escravos fujões, eles eram penalizados com penas de morte, né? E Onésimo não só fugiu, como supostamente roubou o seu senhor, como está escrito nos versículos 11 e 18. Né? Ele poderia ser penalizado com a morte, sim, porque ele tinha ainda o agravante. Mas Paulo roga a Filemão para que se movesse no amor fraternal e recebesse de volta Onésimo, mas que também não recebesse mais ele como escravo, não, porque ele já tinha se convertido a Cristo, já tinha aceitado a Jesus Cristo, que recebesse ele como um irmão. Assim como temos a responsabilidade de apregoar aos homens a reconciliação com Deus, também temos de fazê-lo em relação aos homens. Então, esta é a mensagem central de Filemão. Eu não posso apenas pregar o amor de Deus para com a humanidade, eu também tenho que viver esse amor para com o meu próximo. Chegamos agora, irmãos, à carta aos Hebreus. E essa carta ela é destinada aos cristãos hebreus que estavam dispersos. O autor é desconhecido, não temos uma autoria sim, que é divina, mas não temos quem foi o escritor inspirado por Deus para escrever essa carta. O que sabemos é que essa carta é muito profunda. Ela, inclusive, ela é intitulada como um tratado teológico do Novo Testamento. E a data dessa carta, ela geralmente, as pessoas afirmam que ela foi escrita em 70 depois de Cristo, pouco antes da destruição do templo em Jerusalém. E se foi nesse período, logo não foi escrita nem por Paulo, que já estava morto, e nem por alguns outros apóstolos que também já tinham sido executados por amor a Cristo. Foi escrita da Itália,
que está escrito lá em Hebreus 13, 24, e o propósito foi advertir os crentes judaicos para que não retornassem ao judaísmo e nem fizessem do cristianismo mais uma seita judaica. Como nós já vimos, que já existiam outros grupos religiosos, fariseus, saduceus, escribas, e se os hebreus eles transformassem o cristianismo em mais uma dessas seitas, ficaria mais um grupo religioso, e na verdade o cristianismo veio para dar continuidade ao judaísmo, porque não necessitava mais dos ritos da lei, e é isso que a carta aos Hebreus tenta provar, que Jesus é maior do que tudo e todos do Antigo Testamento. Maior do que os anjos, maior do que os sacerdotes, maior do que o sacrifício pascual. Jesus ele supera a todos. Então, o propósito dessa carta é advertir os crentes judaicos para que não retornassem ao judaísmo e nem fizessem do cristianismo uma seita judaica, e nem procurassem transformar os convertidos gentios em prosélitos do judaísmo cristão, apresentar a suficiência e a superioridade de Cristo. A intenção era essa, não fazer proselitismo, converter cristãos ao judaísmo. A intenção do escritor aos Hebreus era que o cristianismo deveria seguir o seu caminho, como até hoje ele segue um caminho distinto do judaísmo. Sem as práticas, sem os formalismos, sem os rituais previstos no Antigo Testamento. Há um versículo-chave do livro de Hebreus, ou na carta de Hebreus, que diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Percebam que aqui está se referindo à pessoa de Jesus Cristo, que é o resplendor da glória de Deus, é a imagem de Deus, e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e fez a si mesmo a purificação dos nossos pecados. A carta aos Hebreus começa enaltecendo a pessoa de Cristo e termina enaltecendo a pessoa de Cristo, dizendo que Cristo está assentado à destra de Deus. Recapitulando, os temas principais de Hebreus é que Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés, superior ao sacerdócio do Antigo Testamento, e que a nova aliança é maior do que a antiga. E por fim, ele traz a superioridade da fé. A carta aos Hebreus termina com os 2 últimos capítulos trazendo conselhos à igreja para permanecerem. A igreja, mais precisamente, os hebreus dispersos, que estavam querendo voltar ao judaísmo. Tem um versículo em Hebreus que está escrito da seguinte forma: quem peca voluntariamente não resta mais sacrifício. E às vezes nós ouvimos pregações informando que o pecado voluntário não tem perdão, e isso contraria o que Jesus ensinou lá nos evangelhos, que só não tem perdão para quem peca contra o Espírito Santo. Então, que tipo de pecado é esse? Vamos observar o contexto de que os judeus dispersos estavam querendo voltar às práticas do judaísmo para ter a salvação, ou continuar tendo a salvação através do sacrifício de animais, e voltar aos ritos dos sábados, das luas novas, da Páscoa, das festas sagradas, achando que dessa forma iria agradar a Deus e poderia ter uma esperança eterna. E aí o escritor, ele diz que se largasse a Cristo, deixasse a Cristo, abandonasse o cristianismo e voltasse, regredisse, que é a questão de apostatar-se da fé, de voltar atrás, que não restaria mais sacrifício, ou seja, Deus não enviaria uma outra pessoa para fazer um sacrifício
por aquelas. É por isso que a Bíblia fala que não resta mais sacrifício. Não é que não teriam mais o perdão se eles voltassem de novo e aceitassem a Jesus. É que se eles fossem voltar para o judaísmo achando que Jesus não era o Cristo e que Deus ainda ia enviar um outro Cristo, eles poderiam ficar descansados, porque não haveria mais essa possibilidade, porque o que Deus havia prometido para morrer pelos nossos pecados já veio, já fez o sacrifício e já foi. E agora só tem esta alternativa. Jesus, ele é o único caminho. Foi isso mais ou menos que Hebreus quis dizer. E não que a pessoa que sabe que é pecado, cometeu pecado por fraqueza, mas aí não tem mais perdão, não tem perdão para o que peca contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas é claro que com isso não estamos aqui endossando o pecado. Eu tenho que tomar cuidado porque a misericórdia de Deus também tem limite. E aqui o escritor aos Hebreus, ele aconselha finalmente aos cristãos a permanecerem na fé, continuar olhando para Jesus, né, que é o autor e consumador da fé, que é para resistir também até a morte, o sacrifício, se forem até executados por amor de Cristo, que eram para resistir também, porque havia uma promessa maior para a vida deles. E que o Senhor corrige também a quem ama, e se eles se sentiram de qualquer sorte corrigido por essas palavras, que é parte do amor de Deus. E mais adiante ainda, ele fala para permanecer no amor fraternal, não esquecer da hospitalidade que devemos mostrar para os nossos irmãos, lembrar dos presos como se estivesse preso com ele, valorizar ou atribuir valores ao casamento, valorizar o casamento, o relacionamento conjugal, manter os costumes, mas sem avareza, sem amor exagerado ao dinheiro, contentando com o que tem, né? Sem se dar a essas doutrinas de enriquecimento que propõe enriquecimento, pare de sofrer. E assim, o escritor ele vai trazendo algumas sinopses, algumas sínteses, uns resumos de conselhos para os hebreus cristãos. Então, esse conselho também fica para todos nós. Temos agora, irmãos, a epístola de Tiago. E esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, graças a Deus convertido. Foi um dos que Jesus apareceu após a sua ressurreição. Está lá escrito em 1 Coríntios, capítulo 15. Ele não aceitava, ele não acreditava em Jesus, como está lá escrito em João, capítulo 7, mas se tornou uma grande potência da igreja primitiva. E essa é a primeira carta, a primeira das epístolas gerais, que é a de Tiago, e ela é considerada uma das mais práticas. Inclusive, ela é considerada um tratado de teologia prático, assim como temos um tratado teológico no Novo Testamento chamado Hebreus. Esse de Tiago é considerado um tratado de teologia prática. E fazendo um paralelo com o Antigo Testamento, alguns dizem até que Provérbios está para o Antigo Testamento, assim como Tiago está para o Novo. São textos curtos, mas que têm grandes e profundos ensinamentos. O seu conteúdo visa orientar seus leitores, conduzindo-os diante da dificuldade da vida, a permanecerem firmes diante da provação que punham a sua fé à prova. É um livro prático. De fato, suas declarações são francas e concisas, não tinham por que ser diferente, porque ele é muito objetivo, né? E ele traz algumas verdades morais. Tem semelhança notável com Provérbios. Ela contém muito poucas instruções doutrinárias e o seu propósito principal é pôr em relevo, né, enfatizar o aspecto religioso da verdade, mostrando que o cristão não acredita apenas na doutrina que é pregada na igreja, mas que vive diferente para mostrar ao mundo que essas doutrinas fizeram a diferença em suas vidas. Ele certamente escreveu a uma classe de judeus cristãos, na qual se manifestava uma tendência de separar a fé das obras. Pessoas que acreditam que
aquelas pessoas do minimalismo, né, que não tem nada a ver, que tudo é normal. Ele pretendia ter a fé, mas existia entre eles impaciência sobre provação, contendas, acepção de pessoas, difamação e mundanismo. Aí Tiago explica que uma fé que não produz santidade de vida é morta e que é um mero sentimento, é uma doutrina que não vai além do intelecto. As pessoas começam a ser somente teóricas e o evangelho não produz fruto na vida dessa pessoa porque as convicções dela não mudam as suas práticas, não mudam a sua conduta, não mudam o seu comportamento. A necessidade de uma fé viva e eficaz para obter a perfeição cristã e se refere ao simples sermão da montanha que exige verdadeiros atos de vida cristã. Então, Tiago ele traz esses ensinamentos, mostrando que o cristão deve ter práticas diferentes do mundo e essas práticas devem condizer com a fé que ele professa. Tiago, ele escreve essa carta aos cristãos judeus do primeiro século que residiam em comunidades de gentios fora da Palestina e todos os cristãos em todos os lugares. É claro que não se limitou a apenas aqueles destinatários. Aonde essa carta chegar, ela tem um alcance prático, ela é atual, então ela consegue melhorar a vida espiritual de todos. O autor é Tiago, irmão de Jesus, já falamos isso. Não deve ser confundido com o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, de Mateus 10:3. Provavelmente Tiago escreveu essa carta entre 49 e 62 depois de Cristo, antes do concílio de Jerusalém ocorrido em 50 depois de Cristo. O local de onde foi escrita, da cidade de Jerusalém, que Tiago ele residiu, os registros que tem da sua residência nessa cidade. O propósito da carta foi expor as práticas hipócritas e ensinar o correto comportamento do cristão. E o versículo-chave dessa carta é: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amados, se formos discutir esse texto aqui, chegaremos à conclusão que se for verdade que eu só preciso ter fé e não preciso ter obras, é que eu vou estar consumindo o fermento dos fariseus. Você, mais um hipócrita. E era isso que Tiago estava aconselhando, que não deveríamos fazer, que não era compatível com a fé cristã. Porque eu creio e eu faço e eu vivo. A carta a seguir é a carta de 1 Pedro. Esse é aquele apóstolo de Jesus, né? Nós vemos uma grande, profunda mudança e transformação que Pedro passou durante os anos de ministério, os anos de labor evangelístico na igreja primitiva. E o que nós observamos aqui é que ele escreve como um Pedro não mais tão impulsivo, mas um Pedro mais maduro, mais compenetrado. Nessa primeira carta de Pedro, ele tenta mostrar aos leitores a suprema importância da salvação que Cristo outorga aos seus eleitos, trazendo como versículo-chave: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nesse segundo versículo da carta, irmão, nós já vemos uma mudança de concepção. Pedro, pelos registros bíblicos, era um homem que teve dificuldade de assimilar o cristianismo em um berço gentílico, em um berço de alguém que não fosse de descendência judia, da descendência de Abraão. E ele agora escreve essa carta para todos os judeus e cristãos, que todos somos eleitos segundo a presciência de Deus e santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, e nos compartilhando essa paz multiplicada. Isso porque ele aprendeu durante o seu ministério
que Jesus não veio para ser mais uma religião judaizante ou um grupo religioso. Jesus veio para trazer o evangelho que alcançaria o mundo. E ele teve várias experiências com Paulo, experiências com... A experiência também que ele teve com Cornélio, irmãos, que quebrou paradigmas na vida de Pedro, que ele achava que o evangelho era só para os gentios, e Deus estava mandando, Jesus estava impulsionando, ou o Espírito Santo, a ele ir alcançar aquela vida que não era da descendência de Abraão, mas era também alguém que era carente de ouvir a palavra de Deus e que também tinha um coração voltado para Deus. Então, nós vemos aqui nesse versículo que Pedro já tem uma concepção diferente do Evangelho de Cristo. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, aproximadamente entre 62 e 64 depois de Cristo, certamente no máximo aí 3 anos antes dele falecer. Foi escrita de Roma, o local provável da sua escrita. E a intenção dele era oferecer encorajamento aos cristãos que sofrem e mostrar o privilégio dos crentes em obter vitória das provas, seguindo o exemplo de Cristo, e de viver vidas santas no mundo ímpio. Um outro versículo-chave que nós vamos citar aqui é o seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. É um estímulo também que ele traz à igreja que estaria passando por problemas difíceis, ou que mesmo que estivesse passando por perseguições, que continuasse provando a sua fé, que deveria de fato ser provado para ver se eles iam negar ou não a esta fé. Na primeira carta que Pedro escreve para a igreja, ele mostra muito os problemas e as perseguições fora da igreja. Nessa segunda carta, Pedro já traz uma realidade de dentro da igreja. São os perigos internos, os perigos da falsa doutrina, por exemplo, que ela nasce dentro da igreja, nasce da vaidade, da interpretação errônea das escrituras, e isso não vem de lá de fora, vem de cá de dentro da igreja. A primeira foi escrita para animar, a segunda já para advertir. Na primeira, Pedro, ele vê cumprindo a sua missão de fortalecer os irmãos. Na segunda, ele cumpre a missão de pastorear as ovelhas, protegendo-as dos perigos ocultos e insidiosos, para que andem nos caminhos da justiça, para que não se desvie da sã doutrina. Na segunda epístola, ou nessa segunda carta, Paulo dá uma viva descrição dos falsos mestres que ameaçam a fé da igreja, e é como um antídoto à vida pecaminosa deles. Exorta os cristãos a servirem-se de todos os meios para crescer na graça e no conhecimento experimental de Jesus Cristo, porque só crescendo no conhecimento é que eles não seriam vitimados por esses lobos que tentam trazer ideias contrárias ao que Cristo deixou nas Sagradas Escrituras para nós. O tema pode se resumir da seguinte maneira: é um conhecimento completo de Cristo, é uma fortaleza contra a falsa doutrina e contra também uma vida impura. Por isso que ele aconselha: cresce na graça, cresça também no conhecimento. Nessa segunda carta, Pedro continua escrevendo também a esses judeus expulsos de Jerusalém, e todos os cristãos também em todos os lugares, e o período também ainda é o mesmo, 62 a 64. Não sabemos exatamente quanto tempo demorou para Pedro escrever a segunda carta, depois que ele já tinha encaminhado a primeira, mas o período é praticamente o mesmo. E o propósito, como já falamos, foi advertir os cristãos quanto aos falsos ensinadores que estavam se misturando, estavam entrando na igreja. Uma coisa é você sofrer perseguição de fora, de Roma, dos judeus, dos fariseus. Outra coisa é você estar dentro da igreja e estar tendo ensinamentos que ferem com aquilo que você acredita, as suas convicções, a sua base de fé.
E ele tenta exortar, estimular esses crentes a crescer na fé e no conhecimento. Não basta, irmãos, somente ter fé, tem que conhecer para ter uma fé sedimentada. Eu só posso defender com argumentos com base naquilo que eu absorvi de conhecimento acerca de Cristo. O versículo-chave dessa segunda carta está em 2 Pedro 1,3, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ao estudarmos a primeira epístola de João, uma vez que esse João é o mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho, é possível fazer um paralelo entre esses dois tratados, esses dois livros que ele deixou de registro para nós, tanto o Evangelho como o 1 João. É claro que não tem somente uma carta de João, existem mais outras duas cartas, mas fazendo o paralelo entre a primeira carta e a primeira carta e o Evangelho, nós temos um paralelo a ser feito. E o primeiro paralelo é João 3,16 e 1 João 3,16. Em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós formos para a carta, a epístola de 1 João 3,16, nós vamos ver uma grande coincidência, que diz assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Percebamos que o que tem lá em João, no Evangelho de João 3,16, fala do amor de Cristo. O que tem em 1 João 3,16 fala do amor que eu devo demonstrar para comer com os meus irmãos. Desse ponto aí, nós já podemos concluir que existem paralelos entre o Evangelho e a primeira carta de João. E vamos citar aqui alguns desses paralelos. No Evangelho, João ele registra os atos e as palavras que provam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Já na primeira epístola que ele escreve, ele deixa exposto os atos e palavras que são obrigatórios para aqueles que creem nesta verdade. Lá ele registra os atos e fatos de Jesus no Evangelho. Na carta, ele registra os atos e fatos que é preciso ser comprovados naqueles que dizem que seguem a Jesus Cristo. No Evangelho, ele trata dos fundamentos da fé cristã. Nessa epístola, ele trata dos fundamentos da fé cristã também, agora sob outro ponto de vista. Lá sob o ponto de vista de Cristo, cá sobre o ponto de vista da igreja. O Evangelho foi escrito para dar um fundamento de fé, a epístola para dar um fundamento de segurança. O Evangelho nos conduz ao limiar do Pai, que no Evangelho, em todo momento, Jesus está buscando ao Pai, está declarando as obras do Pai, está testemunhando do Pai. Na epístola, ele familiariza-nos com a sua casa, né? Nós somos essa casa do Pai. Então, o que nós vemos é uma grande semelhança entre o Evangelho de João e a sua primeira carta, somente mudando o ponto de vista. Um focando Cristo como tema central e o outro focando a igreja, né? Trazendo as mesmas verdades e projetando essas verdades de Cristo na igreja. Vemos também uma grande característica de João, que ele traz uma linguagem muito afetuosa, a linguagem de um pai espiritual aos seus filhos na fé. Filhinhos, né? Ele trata muito como filhinhos, meus filhinhos, né? Então, ele tem esse carinho pela igreja e mesmo com esse carinho, com essa afetuosidade, ele não deixa de estar exortando a cultivar a piedade, a prática que conduz à união perfeita com Deus, a evitar a forma de religião em que a vida não corresponde com a profissão, eu professar uma fé que minhas práticas são outras. Para alcançar o seu propósito, o apóstolo estabelece certas regras pelas quais pode ser provada
a verdadeira espiritualidade, regras que formam a linha rígida de demarcação entre aqueles que apenas professam andar em amor e santidade e aqueles que verdadeiramente o fazem. Não adianta só ensinar o que é certo. É preciso que esses ensinamentos venham a ser evidenciados também na prática. E é isso que o apóstolo João tenta trazer. Jesus ensinou, eu vou te ensinar o que Jesus ensinou, mas eu preciso viver também. É esse o paralelo que é feito entre o Evangelho e esta primeira carta. Assim como o Evangelho foi destinado à igreja, o Evangelho de João foi destinado à igreja, a carta de 1 João também foi destinada a todos os cristãos, escrita por ele aproximadamente entre 85 e 90 depois de Cristo. A essa altura do campeonato, certamente não tinha mais nenhum representante daqueles apóstolos e discípulos de Jesus Cristo. Todos já tinham sido executados por amor a Cristo e ao seu evangelho. Ele escreveu essa carta, certamente ou provavelmente de Éfeso. O propósito foi reafirmar a confiança dos cristãos em sua fé e refutar os falsos ensinos que em todo lugar onde se pregava o evangelho, infelizmente, existiam pessoas que se opunham à pregação desse evangelho. Os opositores, os perseguidores e dentre eles muitos dos grupos religiosos que nós já estudamos, que eram os fariseus, os saduceus, os escribas, os zelotes e tantos outros grupos que queriam se reafirmar e não aceitavam o cristianismo que nasceu de forma com muita autoridade, digamos assim, com muito poder, porque Jesus era poderoso em palavras e obras, e o Evangelho de Cristo se tornou um fenômeno naquela época, porque depois que Cristo é assunto aos céus, os seus apóstolos continuam com o seu ministério, com esse ministério, e eles pregavam e realizavam os mesmos milagres que Jesus realizava. Então, não tinha como se contestar se estavam ou não pregando o verdadeiro evangelho. O versículo-chave dessa primeira carta de João é o seguinte: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Importante registrar também, fazer mais um paralelo entre a primeira e a segunda carta de João. A primeira, ele escreve para a família cristã em geral, prevenindo-a contra a falsa doutrina e exortando-a à piedade prática. Já na segunda epístola, é uma carta a um membro particular dessa família, escrita com o propósito de instruí-lo quanto à atitude correta para com os falsos mestres. Não devia dar-lhes hospitalidade. Tal mandamento pode parecer duro, mas é justificado pelo fato de estas doutrinas atacarem os próprios fundamentos do cristianismo e, em muitos casos, ameaçarem a pureza da conduta. Vimos então que, enquanto a primeira carta ela é mais geral, para todos, a segunda carta ela se destina a uma pessoa que não deixa de ter conselhos também e ensinamentos para a nossa vida. E aí ele orienta que ao receber tais mestres em casa, a crente a quem João escrevia identificar-se-ia com seus erros. João não ensinava o maltratamento aos cristãos, que doutrinariamente diferem de nós, ou que se encontram nos laços do erro. João não estava dizendo que era para tratar mal, que era para escorraçar, que era para agredir, mas ele estava dizendo que simplesmente não recebais em tua casa. Se traz o evangelho diferente do que você professa, para quem receber em casa vai trazer problema para a tua casa, vai trazer problema para o teu lar. João escreve em época em que os antimônios e os gnósticos errados procuravam minar a fé e a pureza. Nós já falamos aqui sobre os gnósticos. Então, eram correntes de doutrinas ou de heresias ou de doutrinas equivocadas que trariam confusão dentro das congregações. E era melhor não receber em casa, é melhor que cada um ficasse em sua casa em paz do que estar vivendo em conflito dentro do seu próprio lar. Sob essas condições, era imperativo que os cristãos
denunciasse as suas doutrinas erradas, tanto por palavras como pela atitude. O tema pode resumir-se da seguinte maneira: é dever obedecer à verdade e evitar a comunhão com seus inimigos a uma comunidade da Ásia. É uma exortação a caminhar na verdade e no amor. O amor tem que ser praticado, mas a verdade não pode ser desprezada. Se a verdade ela fica comprometida ou ela pode ser afetada, eu também tenho que tratar com amor também a minha vida e a vida dos outros. Era mais ou menos o que João queria dizer e estava ensinando. Não recebais em casa, mesmo que você ame, mas não receba em casa, porque vai afetar a tua fé e você vai estar dando munição para essa pessoa atingir o cristianismo e destruir o cristianismo. Foi escrito para todos os cristãos também, essa segunda carta, mais especificamente para esta pessoa, para esse destinatário, aproximadamente entre 90 depois de Cristo, né? De Éfeso também, e o propósito foi enfatizar os aspectos básicos de seguir a Cristo, verdade e amor, e advertir contra os falsos ensinadores. O versículo-chave está em 1 João 1,6, que diz: e o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como já desde o princípio eu visto, que andeis nele. Então, o amor, quando vai ferir o cumprimento dos mandamentos e quando vai ferir a santidade, ele precisa ser repensado, refletido. A minha atitude pode estar sendo condenada, porque, por fim, tem que prevalecer a fé, o amor e a esperança, e o maior deles é o amor. Mas não esqueça que o amor a Deus sobre todas as coisas. A epístola de 3 João, irmãos, é uma epístola curta e dá ideia de certa condição que existia numa igreja local num tempo de João. A história que pode ser colhida da epístola parece ser a seguinte: João tinha enviado um grupo de mestres itinerantes com cartas de recomendação a diferentes igrejas, uma das quais era a assembleia que pertencia a Caio e Diótrefes. Diótrefes, dono da igreja, dominado pelo ciúme dos direitos da igreja local ou por alguma razão pessoal, recusou-se a receber esses irmãos que João recomendou a que recebesse, como se fazia aos santos. Quer dizer, é muito parecido com o que nós vivenciamos hoje. Tem pessoas hoje que estão na igreja e que se sentem donos dessa igreja e que, se gosta de quem está chegando, eles recebem bem, se não gosta, faz de tudo para a pessoa ir embora, mesmo que venha recomendado por carta. Foi exatamente o que aconteceu nessa 3ª carta de João. Então, se isto acontece hoje, isso já acontecia na época de João. Então, essa carta é uma carta dura, inclusive, destinada a esse particular. Gaio é um dos membros da igreja e não se deixou intimidar pelo ditador espiritual e hospedava os missionários e obreiros. Ou seja, o Diótrefes proibiu de receber essas pessoas em sua casa e Gaio resolveu receber e hospedar, porque ele tinha carta de recomendação conferida pelo apóstolo João, que era o pastor da igreja primitiva. Inclusive foi o último apóstolo a presidir a igreja primitiva da era até 100 depois de Cristo. Então, mais tarde, contaram sua bondade ao apóstolo. Parece que João estava para enviar esses mestres pela segunda vez e exortou a Gaio a continuar no ministério de amor para com eles. João mesmo escreveu uma carta de advertência a Diótrefes, que foi desprezada. Por isso, o apóstolo expressou sua intenção de fazer uma visita pessoal à igreja e destituir esse tirano eclesiástico. Então, João, mesmo com todo o seu amor, mesmo com toda a sua afetuosidade, esse Diótrefes tirou João do sério, a ponto de João querer ir visitar aquela igreja e destituir, botar no banco aquele pastor dono da igreja. Enquanto isso, o membro da igreja que recebeu, desobedeceu o pastor, ele não está ensinando aqui desobedecer pastor não, tá, irmão? Mas
esse Gaio desobedeceu o Diótrefes, hospedou o recomendado pelo João, e ele agora estava recebendo os lauréis dessa sua atitude. Mas a vontade de João era tirar, arrancar esse mau obreiro da frente da obra. Resumimos o tema então da seguinte maneira: o dever da hospitalidade para com o ministério e o perigo de uma direção ditatorial dirigida a um certo Gaio a quem elogia suas virtudes. Porque às vezes o membro é muito mais crente, muito mais obediente e humilde do que o próprio líder eclesiástico. É lamentável, mas isso não aconteceu só lá onde João destinou esta carta. Hoje também acontece em muitos lugares, em muitas igrejas. O versículo-chave dessa carta é: Amado, procede fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. É o conselho de João a Gaio, para ele continuar a agir desta forma, recebendo, sendo hospitaleiro com aqueles que chegam, sem olhar cor, raça, sem olhar etnia, sem olhar classe econômica, social, sem olhar cultura, receber a todos de forma indistinta. Todos que são alcançados por Deus, são filhos de Deus e devem ser recebidos de igual forma. Principalmente recomendado por um pastor de tamanho status que era o apóstolo João. Há uma certa semelhança entre a segunda epístola de Pedro e a de Judas. Ambas tratam da apostasia na igreja e descrevem os líderes dessa apostasia. Parece que Judas, a respeito desse tema, cita Pedro. Se os irmãos compararem aí 2 Pedro 3,3 com Judas 18, vão verificar vão constatar que esses dois versículos são muito parecidos. Ambos têm em mente a mesma classe de desviados, homens de moral relaxada e de excessos vergonhosos dentro da igreja. Pedro descreve a apostasia como futura. Judas já descreve a apostasia como algo presente, algo real para aquele tempo. Pedro expõe os falsos mestres como ímpios e extremamente perigosos, mas não no seu estado pior. Judas descreve-os em extrema depravação e na maior desordem. Foi a presença desses homens na igreja e a sua atividade em propagar suas doutrinas que fez Judas escrever esta epístola, cujo tema é o dever que tem os cristãos de guardarem-se sem mancha e de lutarem sinceramente pela fé no meio da apostasia. Não podemos ficar achando que todos que saúdam com a paz do Senhor, que carregam a Bíblia, são de fato os crentes e deixarmos ser influenciados por eles. Judas escreve para os cristãos e os crentes em todos os lugares. Esse Judas aqui é o irmão de Jesus, o irmão de Tiago. Ele escreveu aproximadamente 65 depois de Cristo e o propósito dele é lembrar a igreja a necessidade de uma constante vigilância e manter-se firme na fé e opor-se às heresias. Como ele está falando dos que se apostataram, para nós nos mantermos firmes, ele também tem essa mesma conotação de 2 Pedro, que afastarmos, nos opor às heresias, bater de frente contra as heresias para que elas não criem raízes em nosso meio. O versículo-chave de Judas é 1:3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Perceba que ele traz aqui a ênfase, a palavra diligência. Ele não procurou escrever com negligência, mas ele foi diligente. Ele percebeu a situação, ele resolveu deixar logo registrado, escrever essa carta e que hoje serve para os nossos dias, para a nossa fé. Por fim, irmãos, chegamos no livro da Revelação, o Apocalipse. É um livro que está repleto de símbolos, né, e expressões. Não é um livro que você pode interpretar literalmente, porque ele também traz figuras ali de linguagem que você precisa interpretar. E
queremos deixar bem claro que não é só no Apocalipse que temos a mensagem escatológica. Toda a Bíblia está permeada de mensagem escatológica. Agora, no Antigo Testamento, nós temos a maior concentração das profecias escatológicas no livro de Daniel e no Novo Testamento, no Apocalipse. Mas não quer dizer que somente eles tratam da questão escatológica, das coisas que ainda vão a acontecer. Nós vemos profecias do fim dos tempos em Isaías, em Ezequiel, em Zacarias. Nós vemos também no Novo Testamento, nos Evangelhos, quando se fala da volta de Cristo, em algumas cartas paulinas, a exemplo de Corinto, que fala do arrebatamento, a exemplo de 1 Tessalonicenses, que fala do arrebatamento da igreja, da ressurreição dos mortos, em Pedro, que fala do mundo que está reservado como um tesouro para o fogo, do falso profeta, que é também registrado em algumas cartas de Paulo. Então, queridos amados irmãos, Apocalipse só traz a maior concentração dessas mensagens, mas não quer dizer que só tem a mensagem escatológica no Apocalipse. Esse livro é o grande amém, é o final do cânon sagrado. Ele encerra as escrituras. O que mais me chama a atenção nesse livro de Apocalipse é que ele termina com a criação do novo céu e da nova terra, e a Bíblia se inicia com a criação dos céus e da terra. Gênesis vai tratar da criação dos céus e da terra, e Apocalipse, a criação do novo céu e da nova terra. Logo, esse livro de Apocalipse traz a história da consumação dos séculos, que não será, em hipótese nenhuma, mudada, alterada, editada, porque tudo está escrito no livro, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Não se insere mais capítulo, não se tira mais nada do que ali está escrito. É claro que tem muita coisa para ser desvendado no Apocalipse. Há muitas perguntas que são feitas que nós não temos respostas ainda, porque está ainda dentro de um contexto figurado, e muita coisa nós já conseguimos entender por conta da evolução que o mundo tem chegado atualmente. Foi escrita às 7 igrejas da Ásia. Queremos deixar claro também que não são só 7 igrejas que existem na Ásia, mas foram escolhidas a dedo essas 7 igrejas com propósito definido, e quem escreveu foi o apóstolo João quando ele estava na ilha de Patmos. Foi por volta de 95 depois de Cristo que ele escreveu essa carta, e o propósito foi revelar a completa identidade de Cristo e transmitir a esperança e conselhos aos crentes e a consumação de todas as coisas. E dentre os versículos que poderiam ser citados como versículos-chave, destacamos: bem-aventurado aquele que lê e os que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem verdade que esse livro já tem quase 2000 anos de escrito, né, de registrado, mas a palavra o que foi escrito até hoje, ela é verdadeira e até hoje se cumpre. Tem coisas que já se cumpriram e tem profecias ainda que irão se cumprir. Quando João ele é convidado a ver e a escrever, ele é arrebatado no Espírito, sobrevoa a Ásia, vê as 7 igrejas da Ásia. Depois que tudo acontece, que ele vê as 7 igrejas da Ásia, que deixa os registros, a mesma voz que falou com ele no início, convida ele a subir, e ele vê os céus abertos, e aí ele começa a contar o Apocalipse de lá de cima. Ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 13, Apocalipse, João é arrebatado no Espírito, mas está em uma dimensão inferior. Didaticamente eu digo que ele está sobrevoando a Ásia. Mas, a partir do capítulo 4 em diante, João já está sendo convidado a acessar as regiões celestiais. Ele vê a porta aberta e ele entra, e de lá é que ele vê as demais coisas descritas até o capítulo 22. É neste livro que tem os tratados da igreja, a situação que elas se encontravam, as 7 igrejas da Ásia, as promessas que Deus não desiste da sua igreja, as promessas feitas sobre o arrebatamento da igreja. Depois nós vamos ver
algo falando sobre um capítulo dedicado somente à história de Israel, que é a mulher e o dragão. Vamos ver também os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 cálices, que são as sentenças de Deus à humanidade depois do arrebatamento da igreja, a besta que subiu da terra, a besta que sobe do mar, que será objeto de estudo da disciplina de escatologia. Depois as pessoas vão ver o juízo final, vão ver também, logo mais adiante, o novo céu e a nova terra. Que Deus nos abençoe grandiosamente. Um abraço fraternal em Cristo. Finalizando, deixo para a vossa meditação o conselho de Paulo a Tito, 1:9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito 1:9. Que Deus abençoe a todos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Um abraço, meus amados irmãos.